Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e nós vamos ler alguns versículos indo do 7 até o 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 7 indo até o 12. Diz assim a palavra do Senhor, isso falando sobre o apóstolo Paulo, sua última viagem missionária, e agora ele está numa cidade chamada Troade. Diz o texto: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém. Podeis assentar, irmãos. Paulo está na sua terceira e última viagem missionária. Quem acompanhava o apóstolo Paulo era Lucas. Lucas era um jovem evangelista, médico também, que se dispôs a registrar tudo o que acontecia durante a caminhada da igreja primitiva e principalmente depois do capítulo 9, o que vai acontecendo com o apóstolo Paulo e através do ministério de Paulo. O livro de Atos é um desses poucos livros da Bíblia, aliás, só existem dois que a gente pode dizer que, pelo olhar literário, que são livros incompletos. O primeiro deles é o livro de Jonas, considerado um livro incompleto, ele não acaba. Por algum motivo, dá-se a impressão que viria um capítulo a mais. E o livro de Atos dos Apóstolos da mesma forma. E dá-se a entender que no livro de Jonas, um livro não acaba porque o homem, o ser humano, sempre vai estar tentando fugir de Deus. Então não tem fim essa história. E o livro de Atos dos Apóstolos não acaba, não termina, porque a história da igreja não termina. Aleluia. Aqui nós ainda somos igreja militante, lutando com as nossas mazelas e tal. E lá no céu nós vamos ser igreja triunfante, mas continuamos igreja. Então a história da igreja nunca acaba. Mas aqui está Paulo na sua terceira viagem missionária. Ele chega a Troade e ele, Lucas e mais alguns que se chamava de a comitiva de Paulo, eles chegavam no lugar para evangelizar, para pregar, para anunciar a palavra de Deus, se distribuíam nas cidades, mas o principal pregador sempre era Paulo. E quando chegam em Troade, eles se assentam num salão, terceiro andar. Dava-se a entender que era o salão mais amplo de uma estrutura onde normalmente se faziam as reuniões maiores, ou jantares, ou comemorações. E quando Paulo ia passando por essas cidades, normalmente encontrava esses lugares nas sinagogas, ou se não, a igreja emprestava um local para que a comitiva ficasse lá pregando, ensinando. E Paulo tinha uma passagem rápida por Troade. Então os irmãos de Troade queriam ouvi-lo bastante, queriam ouvir a pregação dele, só que a pregação era diferente. Esse estilo de pregação monólogo que nós temos hoje, isso vem do segundo século da igreja para cá, São Crisóstomo, Agostinho de Hipona, que começaram com essa ideia de que a pregação é um discurso, é uma oratória que tem que ser dividida em partes e tudo mais.
A pregação nessa época de Paulo era assim: todos assentavam-se e começava um jogo de perguntas e respostas, e as pessoas iam perguntando e Paulo ia respondendo. Isso ia até de madrugada, noite adentro, até o romper da alva. E em Troade, Lucas faz questão de dizer aqui no texto que havia muitas lâmpadas, e as lâmpadas naquela época eram acesas com óleo. E você imagina o seguinte: durante horas seguidas, um pregador falando, respondendo perguntas, o culto indo. Às vezes aqui a gente se cansa quando o culto tem 1h30, 2 horas, né? Na África já participei de cultos com 4h30 de culto a Deus, e ninguém se cansa, e ninguém vai embora. Mas esse culto aqui era uma vigília, entrou noite adentro e foi. Só que aquele ar, o templo cheio, o salão cheio, queimando lâmpadas de óleo durante horas e horas, esse ar ficou vencido, certo? E alguém passou mal. Um jovem chamado Eutico, quem sabe, foi para a janela para dizer: eu tenho que pegar um pouco de ar aqui. Enquanto eu fico aqui na janela, eu respiro e ao mesmo tempo acompanho o que está sendo pregado aqui. Mas as janelas lá não eram como aqui. Eram janelões, né? Então, é uma abertura muito grande. E numa dessas, ele já meio sonolento, tonto pelas lâmpadas queimando, diz a Bíblia que ele adormeceu profundamente e caiu. Só que caiu para o lado errado. E foi lá para baixo. Terceiro andar, é dado como morto. E Paulo desce as escadas e eles vão. E Paulo diz: ele não morreu, ele vive. Levanta o jovem Eutico, ele volta para o culto vai até de manhã, a igreja se despede de Paulo, a comitiva vai embora, e a Bíblia diz que todos da igreja conduzem aquele rapaz com alegria, todos confortados, e cada um volta à sua casa, inclusive o Eutico que tinha caído da janela. Com base nessa história, eu quero falar com você nesta manhã sobre uma igreja acolhedora restaurando pessoas. Primeira verdade nesse relato é que mesmo em ambientes dos mais saudáveis, a gente que se intoxica, a gente que cai, que se cansa, que dorme e cai da fé, cai emocionalmente, cai espiritualmente. Paulo era o melhor dos pregadores, mas isso não foi suficiente. Eutico caiu. Aquela era uma igreja que provava a presença de Deus, uma igreja viva, uma igreja que ia até o outro dia ouvindo a palavra de Deus com alegria, mas mesmo assim alguém caiu. A outra verdade é que há possibilidades de restauração. E a outra verdade é que para que pessoas sejam restauradas, nós precisamos quebrar alguns paradigmas, para que pessoas que foram dadas como mortas voltem à vida. Emocionalmente, espiritualmente, nós precisamos quebrar alguns paradigmas. E à luz desse texto bíblico, eu quero levantar com você 5 características de uma igreja que investe em restauração de vidas. A primeira delas é que uma igreja que investe em restauração prioriza pessoas. Quem era Eutico? Não há registro de que Eutico era um líder, não era. De que ele era influente, não. Não existe mais em nenhum outro lugar da Bíblia o nome de Eutico. Simplesmente Eutico, quase anônimo, caiu da janela. E o culto parou. Parou porque uma vida é mais importante do que a programação que está acontecendo. Isso é prioridade. Paulo deixa claro que Jesus disse: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Isso é prioridade. Uma pessoa é mais importante do que o trabalho especial que está acontecendo em Troade. Uma pessoa que cai é mais importante do que o templo. Uma pessoa que cai é mais importante do que a organização toda. Uma ovelha que sai do rebanho e se perde é mais importante do que as 99 que estão seguras.
E Jesus diz isso: nós temos que voltar, nós temos que ir para aquela que se perdeu, nós temos que descer, ir atrás do Eutico que caiu. Por vezes nós priorizamos coisas erradas. Querem ver uma coisa? No meu primeiro pastorado, eu era ainda muito jovem, era uma época que a igreja tinha poucos pastores, então havia uma categoria que não existe mais, que era o chamado pastor acadêmico. Aquele que era ordenado mesmo antes de terminar o curso, porque as necessidades eram grandes. Então, fui cuidar de uma congregação muito próximo de Curitiba, e eu lembro que a gente estava muito empolgado, e chegou uma época que o templo caiu, era um templo muito velho, aí começamos a nova construção, e todos os irmãos empolgados e tal, e durante a construção, por causa das empolgações pela construção, algumas pessoas começaram a defender as suas ideias. Não, eu quero que o templo seja assim, as economias, o lugar assim é mais barato, vamos dispensar esse pedreiro, não, esse aqui não, porque é amigo meu, e tal, e começou sabe, quando terminou a construção, metade da igreja estava de bico um com o outro. Aquilo que era para ser a alegria do templo novo, vira a angústia dos relacionamentos trincados. Irmãos, isso me fez pensar, e é isso que eu tenho às vezes desenvolvido até hoje. Pessoas são mais importantes do que templos, pessoas são mais importantes do que o status. Paulo é o maior pregador de toda a época, não existia outro maior do que Paulo. Ele podia simplesmente dizer para um diácono: socorre o rapaz lá que eu tenho que continuar pregando, mas não, ele para e ele vai socorrer o Eutico que caiu. A igreja já era uma igreja influente. Em Atos capítulo 1, a igreja tem 120 membros, tem pouca influência. Mas em Atos capítulo 2, as coisas já melhoram. A igreja tem 3.120 membros. Aí em Atos capítulo 4, a igreja já tem 5.000 membros. Em Atos capítulo 8, a igreja dispara a crescer. Em Atos capítulo 13, daí para frente, o movimento missionário. A igreja já abre portas no mundo inteiro, nas cidades mais importantes de então. A igreja já era influente, mas a igreja para, porque o Eutico caiu. E precisa parar mesmo. Sabe uma coisa que a gente tem que pensar? Quando estiver na dúvida, o que é mais importante? Escute bem isso, porque eu quero que você, a partir de hoje, comece a desenvolver esse pensamento. Quando você olha para o reino de Deus, você vê a logística da instituição, e você vê o reino de Deus de fato. Uma coisa é importante se estiver a serviço da outra. A logística e a instituição precisa estar a serviço do evangelho e dos valores eternos, nunca ao contrário. Se você está trabalhando aqui, está trabalhando pelo reino. Se está trabalhando aqui, também pelo reino de Deus. Agora, o problema é que quando nós estabelecemos prioridades, nós temos que cuidar. Por exemplo, quando nós olhamos para questões assim, som, pintura, o templo aqui, os tijolos, aparelho de ar-condicionado, toda a parte ali de baixo, os papéis, as atas, tudo isso faz parte de uma organização importante para o reino de Deus. Mas se nós tivermos que trocar em algum momento e priorizar, nós temos que perguntar uma pergunta muito simples: quando Jesus voltar, o que vai ficar aqui na terra e o que vai subir? O que vai subir é aquilo que a gente tem que dizer: isso aqui é prioridade, isso aqui não pode ficar para trás, né? O que vai subir? Pessoas, irmãos que choram, que riem, que têm sentimentos. Aleluia! Isso vai subir, nós vamos subir. O que vai subir? O amor cristão, a vida com Deus, salvação de vidas, movimento missionário, socorro a pessoas. Isso tudo é prioridade. Tem coisas que são importantes para esse momento, mas quando Jesus voltar e arrebatar a igreja, vai ficar, não tem como, né? Não tem como, vai ficar, o status vai ficar, vai ficar, a organização vai ficar. Então,
Pessoas são prioridade. Segundo, uma igreja que investe em restauração desce. Versículo 10, eles descem. O culto especial foi interrompido, o preletor desceu, a igreja desceu, irmãos desceram lá junto com Paulo para ver o Eutico que caiu. Nós precisamos descer para o lugar onde estão os caídos. Ao longo dos séculos, a igreja de Cristo está sempre sendo tentada a subir. Sabia disso? A gente fica com essa ideia doida de que temos que ser maioria. 2028, maioria evangélica no Brasil. Escute isso. Nos Estados Unidos da América, os evangélicos são maioria. Mas é manhaca. Sabe por quê? É cheio de escândalo. Escândalo de evangélico na política, escândalo de evangélico na presidência, escândalo de evangélico... Por quê? É a maioria. Nós não necessariamente precisamos ser a maioria, mas temos que ser sal da terra. Quando você vai comer um prato de comida, o sal não é a maioria. É um pouquinho, é 20 gramas de sal para uma panela de comida. Acertei ou errei? É mais ou menos isso? Faltou sal. Pode falar. Tá bom. Depende da panela, isso. A resposta sábia. Mas aí, o sal não é a maioria. Mas está lá, se faltar, vai fazer falta. Na sociedade, a mesma coisa. O povo evangélico tem que ser sal da terra, luz do mundo. Tem que chegar onde chegar, clarear. Onde chegar, alterar o sabor, preservar a comida. Ao longo dos séculos, a igreja quer subir, galgar os lugares de destaque na política, na sociedade. Quando se converte algum artista, todo mundo, o cantor tal se converteu, que legal. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Tem artistas que se converteram e começaram no mundo gospel a fazer as mesmas coisas que lá na vida pregressa. Ronaldo Lidório diz o seguinte, é interessante que num dos livros ele escreve uma frase, ele diz assim, a tarefa da igreja é se desglorificar para que Cristo seja glorificado. E a tarefa da igreja também é morrer para que Cristo viva. Nós não temos que aparecer lá em cima, às vezes a igreja tem que descer para o lugar onde as pessoas estão e descer para fazer a diferença. Não é descer para comungar com aqueles que... não é descer para comungar com as trevas, mas para resgatar as pessoas das trevas para a luz. David Wilkerson, que foi reconhecido pelo mundo inteiro como o homem usado por Deus para começar o movimento de resgate de todos os dependentes químicos pela igreja. Até então era um trabalho restrito aos governos e ele, de repente, abre as portas e essa visão tremenda que hoje tem os centros de recuperação no mundo inteiro, aqui em Marília, inclusive, alguns, mas tudo isso começa lá na década de 50, com um pregador que Deus chamou. Ele era um pregador do interior, e Deus tocou no coração dele que ele deveria ir para Nova York, e em Nova York começar a evangelizar os gangsters e usuários de drogas. E ele, interiorano, caipira, vai para lá e a primeira investida dele não dá certo. Ele tenta evangelizar, ele tenta falar de Jesus, as portas vão se fechando, as pessoas não aceitam, os jovens para os quais ele foi falar de Jesus se fecharam, e aí ele volta e Deus o incomoda de novo, diz, David, você tem que ir, voltar. Aí ele fala com a sua igreja, a igreja já diz, não pastor, já não deu certo uma vez, mas ele insiste, vai novamente, e quando ele desanimado senta no meio daqueles jovens usuários de drogas, gangster, quadrilheiros, ele senta ali e fica perguntando para Deus, Senhor, o que tu queres aqui? Aí de repente um daqueles rapazes, todo esfarrapado,
no último grau de decadência do uso de heroína, de LSD e drogas fortes, chega para ele e diz: reverendo, ainda eu chamo assim de reverendo, como que satirizando, diz: sabe por que o senhor está aqui? Para o senhor é fácil estar aqui com a gente. A hora que quiser o senhor volta para lá. O senhor está aí bem vestido. Os seus sapatos, né? Sapatos de grife, é lógico. Para você é fácil vir aqui e falar de Jesus para a gente. E ele, na mesma hora, desamarrou os sapatos e deu para o cara. Falou: então já é teu, não é mais meu. Tá? Fica para você. Eu continuo descalço aqui o meu trabalho. E aquele rapaz pegou os calçados e fechou a boca, fechou os lábios, ficou pensando um pouco, depois calçou aqueles calçados e disse: pastor, agora eu estou com você, agora nós vamos à luta. E ali começa o trabalho de evangelismo. E depois disso, milhares e milhares foram alcançados para Jesus e transformados. A igreja precisa descer. A igreja precisa descer do seu status para resgatar vidas, descer dos seus direitos para resgatar vidas, descer das suas conquistas para resgatar vidas. Paulo disse em 1 Coríntios 9, 22, fiz-me de fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Isso é descer. Também uma igreja que investe em restauração é afetiva. No versículo 10 nós encontramos aqui duas expressões: inclinou-se e abraçando-o. Um gesto simples, mas rico de afeto. Um gesto simples, mas de coração para coração. Com um abraço nós comunicamos o que com palavras às vezes não conseguimos comunicar. O abraço pode significar eu aceito. O abraço pode significar eu perdoo. O abraço pode significar eu estou sentindo a sua dor. Os crentes são expertos em discursos e palavras. Felizmente é assim. A gente resolve tudo falando. Já viram isso? A gente é assim. Eu me incluo. Quando eu digo a gente, eu estou junto. Quando eu digo a igreja está falhando, eu estou junto. Preciso melhorar. Quando eu digo nós estamos errando, é nós. Mas a gente precisa ter menos palavras e mais gestos de afeto. Certa vez, alguém fez uma comparação muito rica. Alguém disse: a pessoa mais importante no mundo, naquela época, ela disse: a pessoa mais importante, ao meu ver, é Madre Teresa de Calcutá. E ela não fala muita coisa. Para arrancar uma palavra daquela mulher era muito difícil. Mas os gestos dela salvavam muitas pessoas. Enquanto que se comparou a uma atriz milionária da mesma época, que gostava de falar e gostava de estar nas redes sociais e gostava de estar sempre na TV e se pronunciava e falava muito a respeito de si e das suas riquezas e da sua beleza, a Elizabeth Taylor. Alguém disse: esta mulher é muito pobre, porque ela precisa ficar sempre fazendo propaganda do que tem, do que faz, do que é. Eu prefiro a riqueza da mulher que só fala com gestos. Sabe, a igreja precisa disso. Uma senhora, na primeira igreja presbiteriana de Vitória, Estado do Espírito Santo, ia 4 quilômetros andando a pé, quase 4 quilômetros, para ir para o culto. Depois voltava, se estivesse com muito sol, ela abria uma sombrinha, Bíblia debaixo do braço. Os ônibus eram demorados para fazer o trajeto até chegar à sua casa, ela ia a pé, voltava a pé. Às vezes chovia, estava ela com a sombrinha agora para se proteger da chuva. E não faltava nem culto. Na quarta-feira, domingo de manhã, às vezes no domingo à noite também. Mas pelo menos 2 vezes por semana estava na igreja. E numa ocasião o pastor Hernandes Dias Lopes perguntou para ela: eu vejo que a senhora nunca falta. Eu vejo que a senhora está sempre aqui. Sol, chuva, sempre aqui. Outras pessoas encontram razões para faltar aos cultos, a senhora não falta.
me diz, por que a senhora não falta? Ela diz assim, ó, eu vou te dizer, pastor, sabe o que é? Eu sou viúva e não tenho filhos, eu sou sozinha. Então, o único lugar na semana onde eu recebo um abraço é aqui na igreja. Então eu não abro mão de vir e receber o meu abraço. Dos irmãos da igreja, das irmãs da igreja, do pastor, sabe? Às vezes a gente sai daqui sem cumprimentar ninguém, sem abraçar ninguém, porque nos escondemos atrás da organização, da instituição, e as pessoas valem mais. Elas precisam do nosso afeto. Então, uma igreja acolhedora é uma igreja afetiva, uma igreja que abraça, que aperta a mão, que pergunta como é que está, de onde vem, que dá o bom dia, o boa noite, que diz volte sempre, né? Volte aí para cultuar conosco, ou então pega o telefone, diz, olha, vamos começar a manter o contato, vamos começar, para que você volte, eu vou te passar as programações da igreja. Precisamos ser afetivos. Quarto lugar, uma igreja que investe em restauração tem objetivos. Versículo 11, veja comigo. Subindo de novo, desceram, mas depois subiram. Subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. O jovem foi ressuscitado, mas foi trazido ao culto de novo, e agora vivo. Isso é reintegração. A igreja restaura e reintegra. A igreja desce, busca, resgata, mas tem que trazer de volta. Existe muita gente desintegrada. Eu falei quarta-feira, quando falamos aqui a todos que trabalham na igreja sobre isso, citei quantos habitantes nós temos no Brasil, 209 milhões e mais alguma coisa. Temos 42 milhões de evangélicos, e desses 42 milhões de evangélicos, 19% estão desigrejados, isto é, sem igreja. Se diz assim, eu sou evangélico, mas estou perdido, estou procurando igreja, ou me acomodei, ou tem aqueles que dizem assim, eu sirvo a Deus em casa mesmo. É duvidoso isso, né? Mesmo porque o evangelho é para ser vivido em comunidade. Conduziram esse jovem até a sua casa depois, versículo 12, então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Não basta pescar, é preciso tirar as escamas. Não basta trazer pessoas para Jesus, tem que evangelizar e tem que discipular, integrar. Você não ganha uma pessoa para Jesus chegando lá e dizendo, Deus tem um plano na sua vida, posso orar uma oração de entrega com você? A pessoa vai orar, talvez até por educação, mas é muito mais do que isso. Ganhar para Jesus é discipular. O objetivo é tornar as pessoas restauradas discípulos de Jesus. Um convertido, no máximo, carimbou o passaporte para ir para o céu. Agora ele precisa se tornar um discípulo de Cristo. O que é o discípulo? É o imitador de Cristo. O acompanhamento, o discipulado, a integração no ministério, tudo isso faz parte do trazer de volta para cima aqueles que caíram. E os novos convertidos, às vezes erram, às vezes acertam, mas temos que estar juntos, temos que acompanhar. Isso é discipulado, isso é dar crescimento, sabe? Promova o crescimento de alguém, ajude nisso, tá? Ajude nisso, colhe em alguém que é novo na fé e diz, olha, deixa eu ser teu pai na fé. É o que eu vejo alguns ministérios da igreja fazerem assim, acompanharem certinho, sabe? Os cursos de família, King's Kids, né? A irmã Agnes, com toda a sua paciência materna, né? Na vida da igreja, ela ajuda alguns a crescerem, diz, olha, eu não descolo de você enquanto você não estiver firme, mas nós não podemos deixar isso na mão de alguns, vamos todos ser assim, amém?
Vamos todos ser assim. Em quinto lugar, e último, uma igreja que investe em restauração celebra a sua missão. Veja a última parte do versículo 12. E sentiram-se grandemente confortados. Repita comigo. E sentiram-se grandemente confortados. Alegria de um patriarca é ver os seus filhos e netos espalhados na casa num domingo à tarde. E a alegria de uma igreja acolhedora é ver esses bancos cheios de gente nova, servindo a Deus, novos convertidos, gente que caiu da janela como Eutico e a igreja foi lá e trouxe de volta, e diz, eu não abro mão, é nosso, né? Caiu, vamos ajuntar, vamos lá, isso é igreja acolhedora, isso é igreja que investe em restauração. E às vezes nós nos centramos apenas na celebração, mas sem ter feito a descida para restaurar. Entenderam isso? Eu vou repetir, às vezes a gente quer só o celebrar, mas sem ter feito a missão. Aí celebra o quê? Celebra o vazio, né? É muito inteligente o nome que os católicos romanos deram à celebração. Eles chamam de missa. Sabe por quê? A missa significa celebração da missão. Da segunda-feira até o sábado eu estou evangelizando, eu estou trazendo pessoas para Jesus, estou fazendo a obra de Deus. Aí no domingo eu vou celebrar, me alegrar com aquilo que foi feito durante a semana. E se a gente não faz nada durante a semana, fica alegria pela alegria do momento só, né? E não é isso que Deus quer da nossa vida. Nós temos que nos alegrar e cultuar a Deus com alegria, porque gente caiu e gente foi restaurada. Eu quero convidar você a ficar em pé nesta hora. Conta-se que havia uma ilha num lugar distante, cercada por mar de todos os lados, naturalmente, uma pequena ilha, um farol discreto que por vezes ficava estragado e não sinalizava à noite, e uma parte dessa encosta era cheia de pedras, e vez ou outra um navio naufragava lá, ou um barco naufragava. E na ilha moravam pescadores. E esses pescadores eram acordados às vezes de madrugada, porque naufragou um barco, afundou um navio. E eles diziam uns aos outros, vamos acudir. Eles pegavam os seus barquinhos, iam e um acordava o outro, iam lá e resgatavam as pessoas. Um ou outro morria nos naufrágios, mas eles sempre tinham aquela alegria, aquele orgulho de dizer, nós conseguimos trazer a maioria, salvamos a maioria. O navio naufragou, nós conseguimos dar conta. E eles traziam até a praia e lutavam com as pessoas e desafogavam os afogados, e respiração boca a boca, e massagem no coração, e lutavam, e tinham o orgulho de dizer, nós conseguimos. O tempo foi passando, e alguém teve uma brilhante ideia, por que a gente não faz aqui um teleiro, um grande quiosque, para salvar as pessoas, né? E aí colocamos as pessoas nas esteiras e tal, legal, que bom, melhorou. E começaram a fazer assim. Os próximos naufrágios já traziam as pessoas para debaixo daquela estrutura. Passou algum tempo, alguém disse assim, por que a gente não faz assim? Vamos nos mobilizar, vamos, fazer uma feijoada, vamos fazer uma coleta e vamos colocar um piso nesse local, vamos erguer as paredes e vamos colocar lâmpadas no teto. Legal, vamos fazer isso. Só que aí parte dos pescadores já estava centrado no como fazer para a arrecadação para colocar o piso e as paredes.
E já houve algumas discussões ali. Aí, como houve as discussões, eles disseram: opa, nós precisamos agora começar a anotar em ata tudo que foi resolvido para ninguém atropelar ninguém, tá? E continuaram a fazer assim. Aí, de repente, alguém visitando o local disse: que local bonito, e que ideia boa vocês tiveram. Por que agora que os naufrágios já estão mais rasos, mais ralos, quase não acontecem, sabe, a gente podia dar um trato nesse lugar e fazer casamentos, celebrações, festas, aniversário de 15 anos, tudo aqui, né? Mas vamos então investir. E aí alguns empresários investiram no local e começaram a cada sábado fazer alguma comemoração diferente. E lá, num determinado sábado à noite, indo madrugada dentro, teve um naufrágio. E, de repente, no meio da festa, todas as pessoas bem vestidas, e chega um grupo de pescadores assim, carregando gente afogada, gente para... o outro já vai colocando as esteiras, e alguém vem e diz: não, não pode, aqui não. Aqui não, está tendo uma festa aqui, ó, esqueceram. Não, mas esse local é para... Não, não é mais para isso, ó. Cuidado, tem gente importante aqui. O que vão pensar? E aqueles poucos pescadores foram socorrer as pessoas lá fora. Sabe, isso tem muito a ver com o que é a nossa igreja, a vida das igrejas, quando eu digo nosso, povo evangélico, nos dias de hoje. Nós esquecemos da nossa missão principal: resgatar vidas, restaurar vidas. É para isso que existimos. Amém?